Eu sou Marcelo Lopes Barbosa, médico intensivista do Brasil. Vamos apresentar um trabalho chamado Sepse na admissão de gestantes e puérperas em UTI obstétrica, um corte quanto ao perfil clínico e aos scores SOFA e Quick SOFA modificado. A questão da morte materna, embora tenha ocorrido melhorias nas últimas décadas, ainda corresponde a um grande desafio ao redor de todo o mundo. Mais de 800 mulheres chegam a falecer todo dia devido a intercorrências relacionadas não só à gravidez, quanto ao puerpério. Uma grande parte dessas intercorrências, elas são tidas como totalmente evitáveis. E uma grande parte dessas mortes acontecem, mais de 90%, na verdade, em países em desenvolvimento, como o Brasil. Dentre as principais causas de morte materna, temos a septicemia, provavelmente correspondendo à terceira principal causa, depois de síndromes hemorrágicas e síndromes hipertensivas. O objetivo desse trabalho seria traçar o perfil clínico de pacientes admitidas por septicemia numa unidade de terapia intensiva do Nordeste do Brasil. Quanto à metodologia, trata-se de um trabalho tipo coorte retrospectivo, em que incluímos tanto pacientes gestantes como puérperas admitidas no ano de 2019 em nossa UTI de cunho materno. A coleta de dados foi realizada entre janeiro e fevereiro desse ano, e se deu através da pesquisa direta em prontuários. As variáveis consideradas foram o período do ciclo puerperal, se a paciente estava gestante ou puérpera, a idade dessas pacientes, a presença de comorbidades, qual o foco infeccioso em questão, quais os valores e componentes, tanto do Quick SOFA modificado na admissão da UTI, quanto do SOFA do primeiro dia de UTI, além do tempo de permanência e taxa de mortalidade em UTI. A análise foi feita com SPSS. Quanto a resultados, foram 42 pacientes ao todo, isso correspondeu a mais de 15% de admissões nessa UTI materna, sendo 20 puérperas e o restante, obviamente, gestantes. A idade média foi um pouco menos do que 25 anos. Quanto à questão de comorbidades, a grande porcentagem dos pacientes não apresentavam nenhuma comorbidade. O foco infeccioso mais prevalente foi pielonefrite, com mais da metade das pacientes, seguido de pneumonia, com cerca de 16% dos casos, e posteriormente aborto séptico, endometrite e apendicite. Ainda quanto a resultados, tivemos uma mediana de SOFA de 3, e quanto a componentes do SOFA, tivemos quase que metade dos pacientes com componente respiratório e cerca de 35% dos pacientes com componente cardiovascular, seguidos de 11 pacientes com componente renal, 11 pacientes com componente de coagulação e, finalmente, cerca de 21% dos pacientes com componente hepático e 14% com componente neurológico. A mediana do Quick SOFA modificado foi de 1. Quanto à componente do Quick SOFA modificado, cerca de 26 pacientes tinham componente respiratório. Isso correspondeu a mais de 60% dos casos. E, posteriormente, tivemos 5 pacientes com componente neurológico e 5 pacientes com componente cardiovascular. O tempo de permanência médio nessa UTI foi um pouco maior do que 5 dias. A taxa de mortalidade observada é um pouco maior do que 2%. Em conclusão, temos que a septicemia definitivamente foi uma causa importante de admissão em nossa UTI materna. A grande maioria das pacientes nitidamente eram muito jovens e nitidamente não apresentavam comorbidades. Os focos sépticos mais prevalentes foram não obstétricos, leia-se pneumonia e pielonefrite. Na verdade, a pielonefrite como carro-chefe, como primeiro colocado em termos de foco infeccioso. Os valores medianos baixos, tanto do SOFA como do Quick SOFA modificado para gestante, definitivamente refletiram não só a mortalidade pequena, como taxa de permanência também pequena desses pacientes nesse estudo. O componente respiratório definitivamente predominou, tanto quanto ao score SOFA, quanto ao score Quick SOFA modificado. Obviamente, são necessários mais estudos para que a gente tenha as conclusões mais definitivas